Fala galera, ligada aqui nas redes sociais da Band Minas, no YouTube da Band Minas, no Insta, no Twitter, eu não sei onde que isso vai parar, mas vai chegar até você e que bom que chegou até você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Triplo Duplo. Antes da apresentação, eu acho que é válido, meus nobres e queridos companheiros e compatriotas, explicar por que Triplo Duplo, por que o nome deste adorável podcastzinho para a gente falar da NBA. Triplo Duplo, para quem não sabe, é uma expressão utilizada no basquete em que um jogador ele faz a pontuação, né, ele faz uma pontuação com uma casa de 2 dígitos, então duplo em 3 estatísticas. Então, 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Então, um triplo duplo, como somos 3, triplo duplo, enfim, é isso. Agora, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Pedro dos Santos, comigo aqui à minha direita, João Miguel Pratos, eu tava esquecendo, confesso. João Miguel Pratos, e aí, beleza, nobre? cara? Beleza, bem-vindo. Obrigado. Luiz Freitas, o menino PA. Mesmo. Vamos falar de basquete hoje? Vamos embora falar de basquete. Não, tá uma loucura, meu Deus do céu. É deadline, é troca. A gente tá fazendo a gravação aqui na quinta-feira e, assim, eu acordei de madrugada, assim, de manhã cedo para vir fazer o estágio aqui. E já acordei com bomba e mandando mensagem para os meninos. E antes da gente fazer a produção e a gravação aqui, mais bomba, troca para tudo quanto é lado. Essa questão do deadline, né, rapaziada? O que vocês têm a dizer? Vamos começar, então, com a bomba desta quinta-feira. Eu sei que o programa deve sair, salvo engano, na sexta, mas para quinta-feira, Kevin Durant no Phoenix Suns. O que vocês têm a dizer, rapaziada? O gigante acordou. E vai brigar pelo título. E vai brigar pelo título. Em contraponto, um gigante dormiu e vai brigar pelo tanque. É isso mesmo, assim, eu acho que o Phoenix Suns reergueu essa temporada. A minha seleção está de volta, gente, é isso. Não, alguém chegou aqui semana passada e falou que o Suns era a decepção da semana e tal. Aí o James Johnson falou assim, não, então peraí, eu vou mostrar pra esse moleque. Quem que é a decepção? Foi lá e trouxe o Durant. Honestamente, ele realmente fez isso. Eu tava muito decepcionado com o Phoenix, porque é uma equipe de muita qualidade que não tava demonstrando nada disso. Aí eles vão lá e, bom, né, conseguem um tal do Kevin Durant, e também, não só o James Johnson, também como o novo dono, né, o cara que comprou o Phoenix Suns agora nessa semana, e que, como seu primeiro movimento no cargo, já trouxe o Kevin Durant. Então, quem sabe aí o Phoenix se encaixa, ainda não aposta nesse pro título, mas é um time forte. Minha seleção voltou. Ele Kevin Durant tá lesionado, né, a gente não sabe quando volta, se eu não me engano é na segunda semana depois do All-Star. Isso. Que é a provável volta dele. Pra ler a troca aqui, porque eu acho que é importante ter algumas boas peças que o Phoenix Suns trocou também. E contextualizar também essa questão das trocas, né? Exato. Sim. Contextualizar pra rapaziada que na NBA você não pode comprar um jogador da outra franquia. Então, ele já tem um contrato, você troca por outros jogadores, entendeu? Então, só pode fazer troca. Basicamente, foi uma coisa que do futebol brasileiro, inclusive, recentemente, começou a se fazer muito por causa disso, essa questão das trocas. Eu me lembro que ano de 2019 foi o ano que mais isso começou a virar a moda, ainda mais pela questão dos times não terem dinheiro. Foi uma oportunidade. Sim. Então, você tem a Eu tenho a troca, o Brooklyn Nets enviou o Kevin Durant, né, se desfez do Kevin Durant, encerrou a grandiosa era do Brooklyn Nets, e em troca eles receberam Mikal Bridges, Jay Crowder, Cam Johnson e 4 picks de primeira rodada. 4 escolhas de draft de primeira rodada. Então, assim, foi um pacote generoso, talvez? Talvez. Cara, é que tem a questão do contrato do Durant. Não é um contrato pequeno, é mais 2 temporadas, não é? Sim. Mais 2 temporadas. Então, assim, eu acho que essa questão ajuda. Por exemplo, o outro cara, companheiro do Durant, que a gente vai falar daqui a pouco, tem um contrato curto. Sim. Então, assim, talvez a troca, não sei se foi melhor pro Dallas, que pegou o Kyrie. Mas a gente vai discutir isso depois. Eu acho que o contrato foi... Pelo contrato, acho que várias peças. Eu gostava muito das 2 peças, tanto do Mikal Bridges quanto do Cam Johnson. Eu acho que o Mikal Bridges eu faria de tudo para não envolver. Sim. E envolveria até o Ayton antes dele, inclusive, eu acho. Eu também envolveria o Ayton antes dele, até porque o Mikal, ele é o melhor defensor do time e é um cara que ajuda muito no ataque. E nessa temporada, honestamente, ele, na verdade, desde que o Phoenix perdeu aquelas finais de 2021, o Mikal Bridges é um dos únicos caras que manteve uma consistência. Inclusive sendo um dos únicos caras que não machucou. Ele não perdeu nenhum jogo, né, desde aquele ano. Então, o Mikal Bridges eu acho que
ele é um pouquinho caro, o valor dele realmente foi bem utilizado. Ele é um cara hoje que tem um valor alto na liga. Sim, muito Igual alto. você disse, ele é um cara que tem um valor alto, então você não troca ele por qualquer coisa. Mas é o Kevin Durant, né? Exatamente. A gente não pode. Agora os caras têm uma line-up com Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant, DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, simplesmente. Aí você complementa com mais um e vambora. É tipo assim. isso. É um fortíssimo time. Vamos Mas ver então, né? Será que tá nas cabeças do Oeste? Cara, Será que vai brigar pelo título? Falando em Oeste, nosso querido Jamoran, o Jamorango, falou que estava muito tranquilo. Deu uma de baiano no Tropa de Elite, falando que o morro estava muito tranquilo. E aí começou a desembananar tudo, né? E falando em Oeste, essa troca maluca nos Lakers, rapaziada, o que vocês têm a dizer? Antes de mais nada, graças a Deus, Russell Westbrook saiu do Lakers. Será que agora vai? Depende do ponto de vista, né? Se você acha que o sair do Lakers. Tem gente que não gosta do Lakers que queria ele continuando lá, né? Assim, e tem gente que gosta do Westbrook e queria ver ele em um lugar que ele pudesse jogar mais. Então, depende do seu ponto de vista, realmente, né? Mas eu acho que o Lakers se saiu bem. Eles receberam muito em troca do Westbrook. Eu acho que o valor dele estava muito mais baixo do que eles receberam. Foi. Mas aí, D'Angelo Russell e mais o Malik Beasley, que é um cara forte para defesa, que é o ponto fraco do Lakers, defesa de ala principalmente. Eu acho que o Lakers saiu muito bem. Boa. E o Fala. Lakers estava precisando de chutador de 3 e o Malik Beasley, ele chuta de 3, às vezes até demais, né? Ele não tem essa fama de um pouco... O termo que a galera usa, o famoso peladeiro. O cara que chuta todos. É o dedo de gatilho. Exato. Então, mas ainda tem o Jared Vanderbilt, que é um ótimo jogador também, um cara reboteiro. Vai ajudar, acho que vai jogar junto com o Anthony Davis, inclusive, os dois titulares. Melhorou muito o time do Lakers, cara. Sim. Eu gostei. Melhorou muito. Acho que eu cravei aqui que eles iam play-in. Acho que agora eu tô mais tranquilo com a minha cravada. Acho que pelo menos play eles pegam, assim, a gente sabe que o Oeste tá muito embolado. Muito. Então, se eles tiverem uma corrida, assim, uma semana perfeita de 4 vitórias, eles estão fortes e estão perto até do mando de quadra. Então, assim, eu acho que nada é impossível para nenhum dos times do Oeste. E com todos eles sendo o Phoenix Suns, o Dallas Mavericks e o Lakers se reforçando tanto assim, eu acho que essa bagunça vai ser forte, cara. E por falar em Dallas Mavericks, Kyrie Irving no Dallas. O que vocês têm a dizer de Kyrie sendo dupla do Colírio e da Capricho? Cara, o Tesouro e o Kyrie Irving, ótimos jogadores. Minha única pergunta é, eles vão conseguir jogar com uma bola só pra cada? Uma bola só no jogo? Eu acho que eles vão precisar de uma pra cada, né? São os dois jogadores, o Luka é o jogador com maior USG percentage, que é a maior porcentagem de tempo do jogo que ele tá com a bola na mão. E o Kyrie Irving é um cara que todo mundo sabe como é que ele joga, né? Então, não dá pra saber, mas brincadeiras à parte, um grande backcourt, né? Cara, e eu acho que o principal fator aí nem é só essa questão de quadra, é a questão da cabeça também. Qual o Kyrie Irving que tá chegando lá? O pessoal já falou que tipo, ele tá usando o Dallas só como um escape para na próxima temporada mudar de time de novo. Então, assim, se esse cara tá realmente com foco... Porque, cara, desde quando o Kyrie Irving é um ótimo jogador, ele é absurdo. Você vê várias partidas que ele fez aí na temporada de mais de 40 pontos sem o Durant, mas ao mesmo tempo ele teve jogos que ele não jogou bem. Então, assim, a cabeça do Kyrie Irving é o que mais me incomoda, assim. Às vezes ele tá bem focado, jogando muita bola, e às vezes ele tá nem aí... Igual ele saiu falando que fez a parte dele, deixou o time em quarto. Mas ele saiu, o time tava em segundo na conferência. E aí? Tipo, como assim? Assim, eu acho que o Kyrie Irving é uma figura difícil de você ter no seu time, né? É uma figura difícil porque você não sabe o que você vai esperar do Kyrie Irving. E eu acho que é um aluguel, né? Porque não imagino que ele vai renovar com o Dallas. Não sei se o Dallas tem interesse em renovar com ele agora na temporada. E tem conversas aí, tem rumores de que ele quer se juntar ao Kevin Durant de novo e pro Phoenix Suns ao final da temporada. Então, assim, o Kyrie Irving a gente nunca sabe o que esperar. A gente, na verdade, o Kyrie até, na verdade, antes de ser anunciado no Dallas, né, tava ventilando muito ele nos Lakers para poder voltar a jogar com o LeBron, né? E agora ele falou um negócio ontem que, quando noticiaram ele a troca do Kevin Durant saiu do Nets, ele falou, graças a Deus que ele saiu de lá. Sim. Então, assim, isso eu acho muito engraçado. Debandada no Brooklyn Nets. E isso eu acho engraçado, porque assim, a gente pode claramente dar a responsabilidade desse fracasso da era do Nets na franquia, até porque eles fizeram movimentos muito ruins,
não tiveram os melhores treinadores e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando o Kevin Durant e o Kyrie Irving reclamam disso, só o Kyrie Irving no caso, me dá a impressão de que eles entraram numa casa, botaram fogo na casa e chamaram o bombeiro para tirar eles da casa e pegando fogo. Sim. Me parece Exato. que foi isso que aconteceu, então é meio estranho, né? Tipo, todas não, mas bastante das confusões passou por ele. O próprio Steve Nash, que foi o treinador antes do Nets, o Kyrie Irving, na vez que o Steve Nash chegou, ele já falou, não, porque ele vai ser o treinador, mas a gente vai ajudar a comandar o time também. Tipo assim, como que um jogador chega e fala isso, que ele vai ter comando técnico também dentro de quadra? Eu não queria falar, não, mas passando para o futebol, isso me lembrou muito o Cruzeiro de 2019. Exato. E a rapaziada que bastante gente deve acompanhar futebol aí também, sabe como é que é quando... O time quer comandar junto com o técnico ou Exato. mais que ele, né? E o Nets vai ser rebaixado para D-League, então. Exatamente. E foi de Pelé, gente. E foi de Pelé. É isso. Outra novidade, assim, nessa questão das trocas, do deadline e afins, pouco antes da gente entrar aqui para a gravação, Jay Crowder no Milwaukee Bucks. O que você tem a dizer, João? Assim, o Jay Crowder, ele tinha reunido com o Milwaukee Bucks, ele fez toda aquela situação de que ele fez uma birra, né, basicamente. Foi uma birra que ele fez com o Phoenix Suns, que ele não queria sair do banco, não queria ser reserva. E assim, cara, meu Jay Crowder, você não tá nesse nível, né, de falar, eu não vou sair do banco. A gente viu carreiras de pessoas acabando por causa de eles não quererem sair do banco. Foi o caso do Carmelo Anthony, mas o Jay Crowder nem no nível do Carmelo Anthony tá. Mas bom, tirando essa birra, ele conseguiu o que ele queria, que era jogar no Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks agora fica forte, que eles ficaram com uma carência grande no elenco, desde aquele elenco do título de 2021, que era um ala que defende, que eles tinham o PJ Tucker, perderam o PJ Tucker, e agora eles têm o substituto do PJ Tucker. E eu acho que isso mostra menos sobre o Milwaukee e sobre o Phoenix, mas bem mais sobre o Brooklyn Nets, que trocou pelo cara e já mandou ele embora, de graça, Sim. basicamente. Sim. Foram 5 escolhas de segunda rodada, então... E uma coisa interessante, que você imaginar o line-up dos 5 iniciais do Milwaukee Bucks hoje é Drew Holiday, Chris Middleton, Jay Crowder, Brook Lopes e Giannis. Ao contrário, né? Giannis e Brook Lopes. Sim, sim. Cara, quem defende mal aí? Ninguém. Em defensores individuais é a melhor defesa da liga, assim, de longe. De longe. De longe. Todos eles ali são pelo menos top 5 defensores de sua posição. O Jay Crowder talvez não, mas... Os outros 4, Sim, sim. os outros E o 4, Drew sim. Holiday voltou bem, inclusive que levou ele ao All-Star. Uma das coisas que pouca gente falou foi a questão da defesa. É porque acho que todo mundo já espera muito dele na defesa, Sim, mas ele total. fez ótimos jogos na defesa. Inclusive, né? Pode continuar aí, que daqui a pouco a gente vai falar mais de Milwaukee Bucks. Não, mas eu depois- garanto. E lembrando, né, como já disse no primeiro programa e a gente vai continuar dizendo aqui toda semana, a gente sempre traz uma perspectiva para o jogo da Band, né, que vem na sequência. E segunda-feira, meia-noite, tem Washington Wizards e Golden State Warriors. O que vocês têm a dizer, rapaziada, desse jogo? Primeiro você, Pia. Cara, é o famoso o Golden State sem o Curry. Ontem mais uma derrota, né? Sim. E um jogo equilibrado contra o Portland, inclusive. O Lillard não jogou. O Lillard fez 33 pontos, mas não jogou bem, arremessou mal. Bateu muito lance livre, né? E ganhou o jogo nisso. Não jogou bem, muito forte. Ele jogou bem, mas de arremesso ele estava mal, mas arrumou outra forma de pontuar. Eu acho que, sim, o Curry lesionado, o Golden State, eu acho que... Cara, o que me pega é que o Golden State joga em casa. Em casa esse time passa mais segurança. Não Sim. sei o que o João pensa sobre o Washington também, que não sabe se tá em tanque, se não tá, tamanho de definição, mas eu acho que vai ser um bom jogo. É porque o Washington, querendo ou não, é um time muito, assim, 880, né? Você vê ali a questão do Kuzma e do Porzingis. Eles são caras que desequilibram, mas são muito de lua, né? Sim, e tipo, só pra comentar, cara, quando você tem um Bradley Beal no seu time, é difícil você ir pro tanque. Entendeu? É difícil você se entregar pro tanque. Então acho que é melhor você até trocar o cara às vezes. Eu também acho, e assim, o Washington de agora, não só de agora, os últimos anos com o Bradley Beal, eles me lembram muito o Indiana Pacers da época do Victor Oladipo, que é um time muito bom para tancar, mas muito ruim para competir pelo título. Eles estão ali no meio termo, e isso não acho que seja benéfico para a franquia, né? Eu acho que eles deveriam escolher um caminho de tentar trocar tudo e ir para cima, ou de somente e aceitar o tanque, né? É isso, então. E nessa semana, né, a gente tinha falado no programa de semana passada sobre a questão do LeBron, né, que ele já estava prestes a bater
o recorde de cestinha da Aqui, liga. Aqui, ó. Não, Faltou um 6 aqui, mas a regata tá aqui. justo. Não, já tô. O que você tá arrumando da vida? Homenagem a ele. Não, válido. Sim. E agora Papai Lebrão é oficialmente o maior cestinha da NBA. O que vocês têm a dizer, não só do jogo, né, na derrota lá do Lakers pro OKC, mas dessa trajetória também de Papai Lebrão? Sim, eu queria, primeiramente, que vocês voltassem no Triplo Duplo episódio 1 e lembrassem de como eu descrevi em perfeição como seria o lance que o LeBron ia bater o recorde. Foi em perfeição. Você viu primeiro aqui. Você viu primeiro aqui. Foi descrito segundo por segundo. Abre aspas. O que o João falou. Abre aspas. Eu falei exatamente que ele ia matar aquele fadeaway travadão dele, ia correr pra trás, o timeout ia chamar e ele ia comemorar com o Lakers perdendo pro Oklahoma City Thunder. Dito e feito. Dito e feito. É isso, rapaziada. Vai, Pia. Eu acho que, assim, igual eu também falei, essa questão do time não estar bem, acho que no final acho que não atrapalhou tanto a festa, mas é uma coisa que... É uma água no chope, querendo ou não, né? Perdeu o jogo, sabe? Tipo, nem o jogo conseguiu ganhar. Normalmente, por exemplo, a despedida do Kobe. Kobe fez aquela atuação histórica, mas o time ganhou. Se o time perde, talvez não seria da mesma coisa, entendeu? Isso que pega. Eu acho que a história do LeBron é incontestável. Uma coisa que eu tava falando muito com os amigos, que eu acompanho uma página no Twitter, LeBron History. Muito boa essa página e posta alguns vídeos, alguns compilados legais e tal. E um deles era da época que o LeBron foi tava perto de ser draftado. Ele com 17 anos e assim, ele dando entrevista para várias emissoras americanas, passando jogo na TV aberta e a pressão. Tanto que uma repórter uma vez perguntou, um repórter na verdade, perguntou uma vez para ele, falou assim, você está preparado para entrar na NBA realmente? Porque diante de tudo que todo mundo fala sobre você, o mínimo que espero é que você seja um Hall da Fama. Se você for qualquer coisa menos que isso, você vai ter sido um flop, ou seja, vai ter sido uma decepção. Flopou. Exato. E ela até falou, você pode ser All-Star, você pode ser um bom jogador, isso não vai valer de nada. E ele tinha, tipo, 16 anos, cara. Imagina a pressão que o LeBron levou nas costas. É um nível absurdo. As outras grandes estrelas, é difícil achar uma que foi tão hypada quanto o LeBron. O Jordan, por exemplo, não foi. Não foi. A gente gosta sempre de falar das histórias de superação, né? Por exemplo, o Giannis Antetokounmpo, que chegou na liga como nada, nem era conhecido, e é discutivelmente o melhor jogador da liga hoje. E a gente adora falar das histórias de superação, que foi uma surpresa o cara chegar onde ele chegou. Mas eu acho que é tão difícil quanto, se não mais, você chegar com a expectativa e você cumprir ela. É isso. E você falou a questão esse grande momento aí da vida, né, do LeBron, com essa marca quebrada, já podemos dizer que LeBron James é o GOAT? É difícil. É difícil falar. Porque, assim, eu acho que é possível ele que seja o GOAT. Não sei se ele seria a minha escolha, mas eu acho que a diferença dele pro Michael Jordan, que é o outro cara nessa briga, não seria aquela diferença de um ponto entre o 38.987 pro 38.988. Sim. Eu acho que essa diferença, se ela foi encurtada ou se ela foi encerrada, não foi naquele jogo do recorde. Até porque eu acho que esse recorde é só uma coisa simbólica pro LeBron mesmo, que é uma coisa que coroa ele como que ele merece, mas eu acho que se vai ser chamado como GOAT, eu acho que esse recorde não é o grande responsável. PA. Nossa, é muito difícil isso. Não, é muito difícil isso. Que eu sou muito fã do LeBron, só que eu acho que, tipo, ainda eu acho que o Michael Jordan é maior. Só que tem uma questão muito importante aí. Você pegar os 10 títulos somados que tem LeBron e Jordan, o maior título de todos, pra mim, é o que o LeBron fez no Exatamente. Não, aquela campanha... Você pegar um time que bateu o recorde de vitórias na história da NBA, que tava numa fase absurda, perdendo a série de 3-1, que nunca aconteceu na história, e virar. Então, assim, acho que assim, o LeBron tem esse peso a favor. Eu acho que ainda 4 títulos pro LeBron é pouco. Acho que ele pode conseguir mais. Só que o que pega em relação favorável ao Jordan é justamente a questão de ele ter sido 100% de aproveitamento em finals, né? Sim. Então, assim, fica um contrapeso ali, algo bem equilibrado. A gente tem essa questão das coisas que o Jordan conquistou em quadro, os títulos que ele conquistou, os MVPs da final, os MVPs, o prêmio de jogador defensivo do ano, são coisas que o Jordan tem acima do LeBron.
Mas temos argumentos para os dois lados, claro, que a Total. gente pode falar que o LeBron, além de ser o maior pontuador total da história, o maior pontuador total da história juntando temporada regular e playoffs, é o jogador recordista em números em várias estatísticas em playoffs, Recordista de All-Star. de All-Star, assim, a longevidade do LeBron é absurda, Exato. 20 anos na liga, o Jordan não chegou nesse ponto, mas aí você pode levar isso para os dois lados, você pode levar tanto para o Jordan não foi tão longevo quanto o LeBron, isso é ruim para ele, ou o Jordan conquistou mais em menos tempo, o que é bom para ele. Então, eu acho que vai de cada um. Eu acho que eu costumava dizer que não havia uma discussão, eu achava que o Jordan era muito acima, mas eu acho que essa discussão ela pode existir. Justo, justo, justo. E passando para a questão da semana, né? Surpresas, decepções da semana, os destaques positivos e negativos. Semana passada, como você reclamou, Luiz Freitas, que eu só passava as questões negativas para você, sua surpresa da semana, então? Cara, eu até falei que a gente ia falar mal de Milwaukee Bucks, porque a minha surpresa da semana, o Milwaukee Bucks, não perdeu nenhum jogo na semana, não perde, faz 9 jogos. Olha aí. São 9 vitórias seguidas, tá colado no Boston Celtics. O Celtics ganhou ontem, então essa diferença está de 2 vitórias, mas tá colado no Boston Celtics na tabela. O time se ajustou, mesmo com o Middleton não jogando tanto, ele voltou de lesão, então alguns jogos, por exemplo, back-to-back ele não joga ainda. Alguns jogos ele tem a minutagem limitada, então ele não faz jogos de 35, 40 minutos. E eu acho que é um time que o Giannis voltou bem. Eu falei semana passada que eu achava que o Giannis ia cair no ranking de MVP. Aí no dia seguinte o Giannis meteu 50 pontos. É dessa forma, assim. Complicado, o Milwaukee Bucks é um time que realmente, depois da volta do Chris Middleton, deu uma engatada, né? Tá aproveitando, tá colando no Boston. Tá aproveitando que o time tá completamente saudável, é uma coisa que faz falta. A gente gosta de ignorar isso muitas vezes, quando a gente avalia os times, mas isso faz muita diferença, mesmo o Chris Middleton não tá no 100%, tô voltando. E a sua surpresa, João? Cara, a minha surpresa positiva, ela vai também pro Milwaukee Bucks, por causa dessas 9 vitórias, mas é uma surpresa que parte mais da performance coletiva deles. Porque a gente vê o Giannis fazendo as coisas que ele faz sempre, a gente vê o Jrue Holiday fazendo uma temporada sensacional, mas a gente viu algumas vezes esse time meio que não conseguir performar em conjunto. A gente vê eles dependendo muito do Giannis. E essa semana isso não aconteceu, no geral. Então, me surpreendeu bastante e eles voltaram a ser um time que hoje pode ser dito que é o grande favorito a ser campeão da NBA. Olha aí. Então, cenas dos próximos capítulos. Em contrapartida, para você, João, decepção da rodada, decepção da semana, melhor da rodada. Tem jogo todo dia, eu tô falando da rodada. Sim. Decepção da semana, João. Minha decepção da semana é o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks está com uma sequência ruim,